Bom dia, vamos apresentar a quarta aula prática da Unidade Curricular de Introdução aos Sistemas de Informação Geográfica do curso de Mestrado SIG da Universidade de Trás-os-Montes e Alto Douro. Esta aula é a continuação da terceira aula e foi precisamente nesta situação em que ficamos. Criamos ou importamos o ficheiro de apontadores, personalizamos o ficheiro de apontadores de maneira a que nos mostrasse uma etiqueta, um label, que neste caso é o identificador do ponto. Criamos três shapefiles, uma para vetorizar objetos do tipo ponto, uma para vetorizar objetos do tipo linha e outra do tipo polígono. E na aula de hoje vamos aprender a vetorizar todos estes limites. Olhando para a tabela de atributos do ficheiro de apontadores, podemos ver que apresenta quatro características, ou seja, variáveis ou campos da base de dados: ID, uso do solo, casta e ocupação do solo. A diferença entre uso e ocupação é que o uso é a natureza da fruição, e reparem que só admite duas variáveis ou duas características, humano e agrícola. A ocupação é a natureza do que está efetivamente instalado no terreno. Neste caso, habitação, infraestrutura, vinhas, pomares. Reparem que no caso da vinha temos castas e que essas castas também admitem duplicação. Portanto, ao analisarmos estas quatro variáveis ou campos, podemos verificar que a ID é a única, que é única e inequívoca. Ou seja, cada um destes pontos tem um ID, ainda que possa ter depois características comuns a outros pontos. Portanto, mais adiante veremos qual é a importância de termos recomendado a utilização do label neste caso. Se agora analisarmos a base de dados da shapefile polígono, onde nós vamos vetorizar o limite da quinta e as várias parcelas, verificamos que, como ainda não vetorizamos nada, está tudo a zeros. E vemos que estes quatro campos são comuns à shapefile dos apontadores. Portanto, foram criados de propósito, por isso são comuns. E que têm mais dois campos, a área e o perímetro. Quando começamos a vetorizar, ou seja, sempre que se cria polígonos numa shapefile, nós temos que preencher a tabela de atributos, ou seja, a base de dados, de modo a comentar ou a descrever esses polígonos. Após a vetorização, ou seja, a digitalização dos polígonos referentes a cada uma das parcelas da Quinta de Nossa Senhora de Lourdes, teríamos, por isso, que preencher os registros, ou seja, a linha referente a cada um desses polígonos e para cada uma dessas quatro características. Sempre que se acrescentasse um polígono à shapefile, acrescentava-se um registro à tabela de atributos. Portanto, podemos ver que não seria nada prático nem eficiente estar a preencher estes registros um a um à mão para estas quatro características. Podemos aqui questionar que são 11 parcelas, fazia-se com facilidade. É certo, mas se em vez de serem 11 parcelas fossem 11.000 parcelas, não seria nada prático estar a preenchê-las à mão. E por isso é que os softwares de sistemas de informação geográfica dispõem de rotinas que nos permitem fazer o preenchimento automático de campos utilizando características a duas tabelas que sejam únicas e inequívocas entre essas duas tabelas. E vamos ver mais adiante que isto nos evita de termos que preencher todas as características à mão, exceto a característica que é única e inequívoca às duas tabelas. Posteriormente, utilizando essa característica, neste caso a ID, nós vamos aprender a associar as duas tabelas e a preencher automaticamente todos estes campos. Esta técnica de associação é o join, que é uma rotina do programa e que se baseia no facto de haver uma característica, ou seja, um campo, que é comum a duas tabelas ou a várias tabelas e que é único e inequívoco. Desta forma, pode-se fazer a associação de registros sem corrermos o risco de ter erros ou de haver inconsistências nessa associação. Portanto, começando, agarramos no nosso ficheiro de apontadores, personalizámo-lo de maneira a que a etiqueta, ou seja, o label, fosse o identificador e vamos dar início à vetorização. Como? Abrimos o menu Editor e dizemos que queremos fazer o Start Editing, ou seja, iniciar a nossa edição. A seguir,
abrimos o menu Create Feature, dizemos aonde é que queremos trabalhar, no ficheiro de polígonos, e dizemos que queremos fazer um polígono à mão. Como é que começamos? No limite da quinta, vamos picando o limite, no sentido horário, neste caso. Reparem que se nos enganarmos, acionamos o botão do lado direito e fazemos Delete Sketch e recomeçamos o trabalho e vamos preenchendo todo o limite da quinta à mão. Não se preocupem com o facto de estar a aparecer estes envelopes que parecem erros de topologia referidos na aula teórica passada, mas não são erros de topologia, é o facto de estarmos a vetorizar um polígono irregular que nos obriga a fazer esse percurso. Depois de preenchermos ou de marcarmos todo o limite, colocamos o cursor do lado de fora, botão do lado direito, Finish Sketch e fica criado este limite. No entanto, como o limite tem fundo e não nos deixa ver o que está por baixo, acedemos com o botão do lado direito às propriedades do ficheiro, à simbologia, ao símbolo e dizemos que queremos utilizar o símbolo vazio, ou seja, não preenchido, de maneira a que só tenhamos o limite exterior. E dizemos que esse limite, ou seja, a cor da linha de fora, é vermelho. E o programa apaga ou esconde o fundo do polígono e mostra-nos apenas o seu limite. Quando terminamos esta vetorização, foi acrescentado um registro à base de dados. Este registro diz-nos que o FID, ou seja, o Feature Identification, é 0 e o ID também é 0. Uma vez que este vetor não é específico de nada, é apenas o limite da propriedade, não vamos preencher nenhum destes registros. A próxima tarefa consistirá em cortar o limite da propriedade pelos vários objetos ou pelas várias parcelas. Portanto, eu sugiro que em trabalhos desta natureza se comece por vetorizar o limite exterior e depois se corte as várias parcelas. Para isso, vamos utilizar esta ferramenta, o Cut Polygon, e vamos começar por picar do lado de fora do objeto. Vamos, por exemplo, começar pelo limite da casa, que é o ID 0. Começamos do lado de fora, picamos no limite, percorremos o limite da propriedade, da parcela, desculpem, terminamos do lado de fora, ou com duplo clique, ou com o botão direito do rato e com Finish Sketch. Ficaram criados dois polígonos. Um genérico, que diz respeito ao limite da quinta, e um específico, que diz respeito ao limite da propriedade. Reparem que agora ficaram criados dois registros. Um com o FID 0 e um com o FID 5. Como também foi anteriormente referido numa aula teórica, o campo FID, ou seja, Feature Identification, é de auto-incremento e bloqueado ao utilizador. Isso quer dizer que o FID mais elevado diz sempre respeito ao último objeto que foi vetorizado. Portanto, se o limite da propriedade tinha o FID 0, o FID 5 corresponde ao limite da casa. Selecionamos, picando neste botão, o limite da casa e uma vez que ele tem o ID 1, preenchemos aqui à mão 1. Voltamos a selecionar o limite da propriedade e agora vamos, por exemplo, cortar o parque de estacionamento. Uma vez que o corte é só aqui nesta zona, ampliamos a imagem e aquilo que nós queremos fazer agora é unir este vértice àquele vértice. E para isso vamos utilizar uma outra técnica de trabalho que é o Snap to Vertex, que se acede através do botão direito do rato. Para isso, voltamos a fazer Cut Polygon, picamos do lado de fora do polígono que queremos cortar, ainda que seja dentro do polígono da casa, mas este não está selecionado, picamos do lado de fora, aproximamos o cursor do vértice, botão do lado direito, Snap to Feature Vertex e o programa agarra aquele vértice e voltamos a fazer o mesmo para este vértice. Botão direito, Snap to Feature, Vertex e depois duplo clique do lado de fora ou o botão direito Finish Sketch e ele cortou o polígono e criou um novo registro. Reparem que o FID 00 continua a ser o exterior e o FID 10.0 diz respeito ao parque de estacionamento.
selecionamos este FID, portanto, clicando neste botão, e preenchemos com o número 2. Voltamos a selecionar o limite da parcela e, uma vez que queremos ver a propriedade toda, vamos a esta seta, Go Back to Previous Extent, e voltamos à vista anterior. Selecionamos o limite da parcela e agora vamos continuar a fazer os nossos cortes. No entanto, agora temos que ver qual é a melhor forma de fazer esses cortes. Aqui era simples porque eram dois polígonos isolados dentro de um polígono grande. Mas nós agora aqui temos várias características. Reparem que vamos ter que cortar os pomares e as vinhas. Portanto, não podemos começar a cortar as vinhas, uma vez que a vinha termina antes do limite da propriedade. Ou seja, a vinha termina no limite do pomar. Isso quer dizer que vamos começar por cortar os pomares. Como? Cut Polygon. Começamos do lado de fora, preenchemos ou percorremos o limite dos pomares e terminamos do lado de fora. Ficou criado um novo registro, FID 13, 0. No entanto, este registro diz respeito a um polígono que, por sua vez, diz respeito a duas parcelas. Portanto, antes de preenchermos o ID, temos que cortar este polígono em 2. E agora ficaram criados dois registros, o 13 e o 17. Neste momento, não sabemos se o 13 diz respeito ao 9, se diz respeito ao 10 e vice-versa. Qual é a solução? Picamos do lado de fora, selecionamos o 13 e o programa diz-nos que é este polígono. Se é este polígono, nós inscrevemos o valor 10. Por defeito, este há de ser o valor 9 e voltamos a selecionar o polígono exterior. Agora, vamos começar por cortar esta zona que não tem vegetação e depois cortamos esta parcela de vinha e depois cortamos estas 3 parcelas. Fazemos esses cortes e depois, carregando neste botão, ou nesta zona, nós sabemos qual é o polígono que está aceso e, por isso, conseguimos preencher o respectivo ID. Após preenchermos esse ID, para nos certificarmos de que todos estes IDs coincidem com os IDs dos apontadores, aquilo que fazemos é aceder às propriedades, botão direito do rato, propriedades, etiquetas, ou seja, labels, acionamos o botão dos labels, dizemos que queremos o identificador e que seja representado a vermelho para ser coincidente com o limite da propriedade. E agora temos o label do apontador e o label da parcela. Reparem que coincidem todos, portanto não há aqui erros. O 12 não tem correspondência porque, como é a captação de água, não faz parte do fecheiro polígonos, e o 13 também não tem correspondência, como é a linha que representa a estrada de acesso, também não há correspondência. Do ponto de vista de polígonos, estão todos certinhos e estes identificadores estão corretos e são unos e inequívocos. Quer dizer que estamos em condições de proceder ao join da tabela de atributos do nosso ficheiro de polígonos com a tabela de atributos do nosso ficheiro de apontadores. Gravamos a nossa edição, portanto o editor Save Edit. Recomendo que façam este procedimento regularmente, apesar de não ter sido mostrado durante esta apresentação, mas deverão regularmente fazer Editor Save Edit para não perderem o trabalho que estão a fazer porque faltou a luz, ou porque se desligou o computador, ou porque foram fazer outra tarefa qualquer e entretanto se perderam no que estavam a fazer. E assim, se formos regularmente fazendo Save Edit, o nosso trabalho está sempre gravado. Fazemos Save Edit, alargamos a tabela de atributos. Como é que se alarga? Agarrando com o botão esquerdo do rato quando o cursor muda de forma e abrindo a tabela. E agora abrimos o menu que fica por baixo da designação Table, acedemos a Joins and Relates, Join, e o programa abre uma nova janela e perguntando Join a quê? Juntar o quê a este ficheiro? E nós temos que dizer que vai ser
a tabela de atributos do nosso ficheiro de apontadores. Selecionamos a tabela e a próxima pergunta que ele faz é: qual é o campo que é comum às duas tabelas? E nós dizemos que é o ID e ele sugere que este também seja o ID. Ok? Pergunta-nos se queremos criar um index para estas associações, dizemos que sim, e o programa acrescenta a tabela dos apontadores ao lado da tabela dos polígonos, usando o campo ID como campo comum às duas. E reparem que há uma correspondência direta entre o ID de um ficheiro e o ID de outro. Uma vez que está tudo certo, podemos então passar ao preenchimento automático destes três campos. Como é que se faz? Seleciono o campo com o botão esquerdo, com o botão direito acedo a este menu, digo que quero utilizar a rotina de Field Calculator e o programa diz-me: o campo uso solo do ficheiro NS-Lourdes polígono vai ser igual a quê? Eu procuro nestas opções e sei que ele vai ter que ser igual ao campo uso solo, mas do ficheiro de apontadores. Pico em cima dele, duplo clique, ele passa aqui para baixo, ok, e preencheu automaticamente. Faço o mesmo para o campo casta, botão esquerdo, botão direito, Field Calculator, e vou-lhe dizer que é igual ao campo casta do apontador, o mesmo para a ocupação do solo, e ficaram preenchidos todos os campos da tabela de atributos da minha vetorização. Feito isso, volto a abrir o menu por baixo de Table, Join and Relates, e agora escolho Remove Join ou Joins. E aceito a sugestão e ele volta a apagar ou a desligar a tabela dos apontadores. Temos agora que preencher o campo área e o campo perímetro. Uma vez que a área e o perímetro não estão inscritos em lado nenhum e nós queremos calculá-los, temos que utilizar outra rotina que é feita através de um script, ou seja, de um conjunto de linhas de programação do próprio programa. Como é que fazemos? Botão esquerdo do rato em cima da designação, botão direito, e agora não vou utilizar o Field Calculator, mas o Calculate Geometry. Ele sugere que seja um cálculo de uma área em metros quadrados. Área metros quadrados, está certo. Ok. E o programa devolve o valor da área. A seguir fazemos o mesmo para o perímetro. Botão esquerdo, botão direito, Calculate Geometry, Perimeter em metros. Ok. Ficou preenchido o campo área e o campo perímetro. Portanto, está terminado o processo de vetorização, ou seja, de digitalização, e o processo de preenchimento da tabela de atributos. Portanto, temos os limites todos bem definidos e temos cada uma destas parcelas perfeitamente caracterizada. Próxima tarefa, voltar a gravar a edição e passar à vetorização agora dos objetos do tipo ponto e dos objetos do tipo linha. Como? Acedo novamente ao Create Features e agora digo-lhe que quero trabalhar em cima do ficheiro de linhas e que quero criar uma linha à mão. Portanto, quer dizer que eu vou estar em condições de criar linhas. Qual é a linha? É a que representa a estrada de acesso à propriedade. Não se esqueçam ou relembrem a aula sobre topologia e reparem que eu tenho uma estrada e uma outra estrada, tenho uma estrada principal e uma estrada secundária de acesso. Isso quer dizer que eu tenho que criar aqui um nó. Como é que se faz? Identifico o eixo das duas vias, identifico a interseção das duas vias, marco o ponto e agora marco pontos com o botão esquerdo do rato que definem a estrada de acesso. Terminado a vetorização, duplo clique, fica a estrada criada e fica inserido um registro. Uma vez que só estamos a vetorizar uma estrada, nós vamos preencher à mão o identificador, a designação e o comprimento. Se em vez de ser uma estrada fossem 500 estradas, já não íamos preencher à mão a designação, íamos só preencher o identificador e depois, através de um processo de join, íamos fazer exatamente o mesmo que fizemos para preencher as características destas parcelas. Uma vez
vetorizada a estrada de acesso, vamos outra vez ao Create Feature, vamos dizer que queremos agora vetorizar a captação de água, ou seja, vamos acionar o fecheiro de pontos, criar um ponto à mão, dizer-lhe que é aqui a captação de água e depois preencher a tabela de atributos. Portanto, neste momento, temos o trabalho todo feito. Vetorizamos a estrada de acesso, vetorizamos os limites de cada uma das parcelas que compõem a propriedade e vetorizamos a localização da captação de água. Com base nisso, poderíamos passar à personalização, ou seja, à cosmética destas shapefiles, de modo a criar um mapa bonito para fornecer ao cliente ou para ilustrar um relatório. No entanto, essa matéria será abordada na próxima aula. Assim, sugerimos que façam este exercício, repitam este exercício, uma vez que já têm os dados, e para ficarem em condições de, na próxima aula, ver como é que se fazem consultas à base de dados, que tipos de cálculos podemos fazer sobre essa base de dados e como é que estas consultas e estes cálculos nos vão permitir criar tabelas de resultados para inserir nos relatórios. Também vamos mostrar como é que, utilizando as características inscritas na base de dados, ou seja, na tabela de atributos, nós podemos personalizar a apresentação dos resultados, ou seja, como é que podemos fazer mapas e depois criar os layouts da apresentação. Isto é matéria para a próxima aula e será feito um outro vídeo como este. Muito obrigado pela atenção.